O nosso período de provas seria lá do dia 13 até o dia 20. Bom, então, como teve essa mudança do calendário, eles colocaram do dia 20 ao dia 30. Nós vamos fazer do dia 20 ao 24, tá? Então, semana que vem, todos os professores farão aulas de revisão com os alunos. De que maneira que essa prova vai ocorrer com vocês? Os professores que estão lecionando disciplinas para vocês, vão fazer um questionário, uma série de perguntas. Eu vou fazer uma pergunta só, tá? E nós vamos colocar no AVA e vai funcionar exatamente como funciona aquelas questões diagnósticas que vocês fazem das disciplinas. O aluno vai lá, tem o acesso é computado quando ele acessa a questão, e ele vai ter um determinado tempo para responder essa questão, vai responder, vai subir para o portal, e aí depois o professor vai corrigir. Quanto tempo a questão vai ficar disponível para o aluno fazer? Tá? A questão vai ficar 24 horas disponível para ele fazer. Depois dessas 24 horas, a questão fecha. Tá? Então, por exemplo, a nossa aula, que é às quartas-feiras, então, quarta-feira, dia 22, a questão no horário da aula ela vai abrir. Vocês vão entrar, vão acessar o AVA, vão fazer a questão. Fez a questão, deu prova normal. Mas me compliquei, não consegui fazer a questão naquele horário. Não tem problema. A questão vai ficar disponível 24 horas para vocês fazerem. Tá? O que não pode é passar das 24 horas, que aí ela vai ter saído do AVA. Deu para entender? Sim, mas aí essas questões vai ser só de marcar a Sim, opção ou que você... isso, vai ser uma alternativa, tá? Ou vai ser um VOF, ou vai ser uma correlação, tá? Bem nos moldes das questões que estão no AVA, tá? Até pode ser questão discursiva, porque a gente do AVA, ele permite que a gente faça uma questão e vocês digitem e subam a resposta para a gente. Mas eu não pensei nisso não, sabe? Eu acho que vou fazer uma questão de múltipla escolha para vocês mesmo, tá? Com base na teoria que a gente está vendo, tá? Então, não esquentem, tá? Por exemplo mesmo também, nós temos 1000 pontos das atividades de sala de aula do primeiro bimestre, né? Efetivamente, vocês fizeram até agora 3 exercícios que eu botei no AVA, tá? Então, falta o quê? Falta 400 pontos. E eu até já botei lá essas atividades para fazer no AVA. Só que em vez de eu sobrecarregar vocês com exercício, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou computar esses 400 pontos da seguinte forma. A atividade de sala de número 4, eu vou valorar 200 pontos para aquele aluno que tiver todas as atividades da unidade 1 feita. Ou seja, ele assistiu pré-aula, aula e pós-aula, eu vou lá e vou valorar os 200 pontos para ele. Na atividade 5, vai ser da unidade 2. Então, o aluno que entrou aula, pré-aula e pós-aula de todas as unidades, fez a atividade diagnóstica, eu vou valorar 200 pontos para ele. Tá? Deu para entender? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar o que encerra a teoria, porque na aula que vem o tema é exercícios de rotação, então, mas é uma resolução de exercício. Então, eu vou encerrar o grosso da aula, da teoria do primeiro bimestre. E aí, tem um exercíciozinho que está no final. Tá? Aquele exercício, eu vou gravar um vídeo à parte. E depois eu subo para o portal de vocês. Vocês tentem resolver. E na aula que a gente começa resolvendo o exercício por ele. Tá? Tranquilo? Tá ok. Tá. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguém pedindo para entrar na conversa. Não. Vamos lá. Então, a gente vai conversar em cerca de equilíbrio
na rotação de corpos rígidos. Então, nós tínhamos lá, ó, nós começamos estudando a dinâmica, nossa unidade 2, né? Que a gente viu o momento angular, aumento da força, equilíbrio da rotação, que é o que nós vamos ver hoje, e a aula que vem nós vamos resolver problemas. Então, na física, a gente não dá importância somente ao movimento, mas também à condição de repouso. O que vocês entendem por questão de repouso? Vamos relembrar lá do básico. O que é uma condição de repouso? Ou eu tenho velocidades zero, ou eu tenho que meu somatório das minhas forças que são aplicadas a um determinado corpo é zero. Então, aqui é o que a gente vai se preocupar. Como a gente estuda muito na questão do equilíbrio e a questão, principalmente, qual é a reação que a aplicação de uma força externa vai ocasionar nos corpos, a gente vai justamente se preocupar ou que a minha força aplicada em um corpo é zero, ou o somatório das forças aplicado em um corpo é igual a zero. Então, por exemplo, é o que ocorre num prédio, numa estrutura, onde todas as forças que são aplicadas naquele prédio, ela tem que estar zerada para que meu prédio não entre em dinâmica de movimento. Só um pouquinho que eu vou aceitar um aluno aqui. Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Então, o nosso somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, a gente sabe que para o corpo ficar em repouso, então, eu tenho que todas as forças que são aplicadas ou na direção X, ou na direção Y, ou forças inclinadas, ou os momentos que surgem dentro desse meu corpo, eles têm que estar zerados. Então, essa é a condição primordial de equilíbrio. Bom, agora, imaginemos uma situação onde o corpo está submetido ao que a gente chama de torque. Tá? Então, o torque, o que é? Nada mais é do que uma força aplicada a uma certa distância ou angulada em relação à sua aplicação. Bom, o torque na rotação, nós vamos fazer sempre uma correlação com o momento no movimento linear. O torque, então, eu vou sempre relacionar quem, então? O momento de inércia e a aceleração linear. Então, tá aqui, ó. Então, momento de inércia e a aceleração linear. Então, a minha condição de equilíbrio, assim como eu me preocupo, deixa eu zerar, deixa eu tirar o volume do celular, senão vai ficar punk. Então, a condição de equilíbrio tem que ser mantida, gente. Então, o somatório dos meus torques também tem que ser igual a zero. Tá? Beleza. Então, o momento de inércia é aquele que nós calculamos conforme a figura. E então, ele está verificado e está lotado no eixo de rotação do corpo. E esse não altera o estado de rotação. Então, o que vai alterar meu estado de rotação quem é? É a minha aceleração angular. Então, conforme o ponto de aplicação do torque, eu vou ter uma aceleração. Ou conforme a aceleração, eu vou ter um torque. Por isso que, por exemplo, quando a gente faz a análise de torque máximo, de torque mínimo em eixo, vocês viram desses materiais semestre passado, não é? Fizemos. E agora não estamos avançado. Isso, beleza.
Onde é que é o torque máximo? No eixo. Vocês se recordam disso? Onde é que é o torque máximo no eixo? O torque máximo no eixo está na camada mais externa do eixo. Então, ali vai ser meu torque máximo. E até a gente faz cálculos, por exemplo, de economia de material, se é necessário, por exemplo, até para reduzir, por exemplo, o momento de inércia, economizar, por exemplo, energia quando eu tenho um eixo acionando uma máquina. Por que a gente faz eixo vazado? Tá? Porque se eu faço um eixo vazado ao invés de um eixo maciço, eu estou reduzindo o que no meu eixo? A minha inércia, porque eu reduzi a massa do meu eixo. Tá? No entanto, eu mantenho a mesma capacidade de torque do meu eixo vazado em relação ao eixo maciço, por quê? Porque meu torque máximo está na camada mais exterior do meu eixo. Tá? E é justamente na camada mais exterior que está onde? A minha aceleração angular maior. Por isso que meu torque é maior. Tá? Vocês se lembram daquela nossa correlaçãozinha da velocidade e da velocidade angular e da velocidade linear proporcional ao raio? É a mesma coisa com a aceleração e a aceleração angular. Também é proporcional ao raio. Tá? Vamos lá. Então, nós podemos dizer, então, tá, que todos os torques que são aplicados em um corpo que está em equilíbrio, eles se cancelam. Então, a quantidade de um torque aplicado, por exemplo, na direção normal, ou seja, no nosso plano cartesiano que a gente determina como sentido positivo no nosso campo de análise, onde nós colocamos o y de baixo para cima positivo e o x da esquerda para a direita como positivo e o torque ou o momento sentido anti-horário positivo, ok? Então, todos os torques se anulam de maneira que o corpo rígido não vai iniciar qualquer movimento. Então, se a gente fizer uma análise e fazer uma analogia com a correlação entre o torque, momento de inércia e aceleração angular, nós podemos dizer que o nosso torque linear é o quê? A força vezes a distância vezes o seno do ângulo da aplicação da força. Esse é o nosso torque linear. Tá? Esse é o nosso torque linear. Ou o nosso torque tangencial, tá? Nosso torque linear é o nosso torque tangencial ao nosso corpo. Então, o ângulo de aplicação da força é em relação à linha do eixo de rotação e o ponto de aplicação onde ela aparece. Então, um exemplinho para a gente aqui. Ó. Então, como se nós tivéssemos um braço de alavanca, ou um braço de guindaste, ou uma bolota de demolição, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, uma barra resistente de 4 metros de comprimento está inclinada, formando um ângulo de 30 graus com horizontal. Em uma de suas extremidades, uma corda leve, ou seja, vou desprezar o peso da corda, sustenta uma massa de 5 quilos. Que torque deve ser aplicado, ou seja, qual o torque tem que ser aplicado sobre a barra para que ela mantenha o equilíbrio de rotação em relação à extremidade em contato com o solo. Então, eu vou ter um torque aqui e eu tenho que aplicar um torque aqui, que é o que ele está pedindo, para os torques se anularem. Bom, qual vai ser o torque que vai ser aplicado aqui? Eu vou ter então uma força-peso ocasionada por essa massa, vezes quem? Ó, o braço de alavanca vezes o seno de 30. Tá? Ó. Então, a barra leve e resistente de 4 metros de comprimento sustenta a massa de 5 quilos.
Então, a barra, portanto, tem um peso de 7 quilos mais 9,81. Tá? Faltou o peso da barra aqui, só tinha dado a distância da barra. Perdão. Então, vamos lá. Então, esse aqui... Cara, tá errado. Isso aqui é esse livro de vocês. Ó. Cara, é 5 aqui, não é 7, tá? Aquele valor ali, então é 5 vezes 9,81. Tá? Então, o torque causado pela massa, tá? É a força vezes o seno do ângulo. Olha lá, ó. Tá? Que é a força-peso. Que, na verdade, esse 7,9 não é 7,9, é 5 vezes 9,8. É 49 aqui, tá, gente? Aqui é 49. Então, o torque, que é esse peso que nós calculamos aqui, que é 49, vezes a distância vezes o seno. Porque olha aqui, ó. É este o seno aqui, ó. Forma 60. Então, posso pegar esse cosseno do ângulo aqui. Tá? Então, aqui, ó. Vai dar lá pra gente aqui, ó. 49 vezes o seno de 60. Que vai nos dar um valor de... mais a distância, né? Porque ele pega a distância aqui, 4 vezes 160, vezes o 49, vai nos dar um valor de 169,7 aqui, tá, gente? Esse torque aqui, ó, ele é um torque negativo, tá? Porque ele faz essa tendência de movimento, tá? Bom, para o meu torque na horizontal, ele tem o mesmo valor, só de sentido contrário, porque eu tenho os meus torques zerados para que o meu corpo esteja em equilíbrio. Então, simplesmente, eu vou botar na fórmula aqui meu torque. O torque R, o torque na componente R, né? Aqui, ó. Ah, esse torque aqui, ele vai se opor a este aqui. Então, eu teria que o meu torque total é somatório dos torques de uma direção na outra. Então, é o que vai exatamente ocorrer aqui. Tá? Bom, imaginem agora um bastão leve e resistente de 4 metros e este bastão encontra-se apoiado exatamente a 1,5 do seu comprimento de uma de suas extremidades, por um suporte que permite que o bastão gire livremente. Deixa eu pegar a minha lousa digital aqui só um pouquinho. Ah, que bagunça tá isso aqui. Limpa a tela. Beleza. Então, o que ele coloca ali, ó? Um bastão leve e resistente, 4 metros de comprimento, encontra-se exatamente 1,5 metros de comprimento de suporte para girar livremente.
Beleza, então vamos lá. Então, 4 metros. Então, digamos... Imagine, tem uma boa vontade de enxergar isso reto, tá, gente? Por favor. Então, digamos que aqui, ó, ele está preso. Tá? Então, vamos lá. Então, um bastão leve, resistente com 4 metros de comprimento, enquanto se apoiado a 1,5 metros. E uma de suas extremidades, um suporte que gira livremente. A 0,4 metros da mesma extremidade, encontra-se um objeto de massa de 1,7. Então, aqui, ó, vai ter um objeto M do objeto só um pouquinho, tem mais gente para entrar aqui. O Márcio entrou e saiu. Não. Beleza. Então, uma massinha ali de 1,7 quilos. Cara, eu sou muito ruim para desenhar nisso. Puta que pariu. E pior que eu não estou achando. Tem umas canetas que a gente usa para escrever nesse whiteboard, mas com tudo fechado é difícil de achar. Então, 1,7 quilos. Tá? Muito bem. Então, o que ele pergunta ali, ó, qual é a força aplicada na extremidade oposta para equilibrar o sistema na horizontal? Então, eu estou uma massa aplicada aqui, eu vou ter uma força peso, então vou ter uma força peso, eu vou ter uma força peso nesse sentido de quanto? 1,7 vezes 9,8. Então, essa minha força peso aqui é 16,7 newtons. Muito bem. O que ele está perguntando? Qual é a força que deve ser aplicada na extremidade oposta para equilibrar a força? Como o bastão é leve, podemos dispersar a massa. Então, não tem consideração com a massa. Tá? Portanto, seu momento de inércia é zero. Temos duas forças relevantes atuando no momento vertical. Uma para baixo e uma que vai surgir no ponto O, que é o quê? Que é a força causada pelo objeto aqui. Ó, tá? E eu vou ter uma força aqui, ó, opositora. Como é que a gente vai calcular o somando dessas forças, então? Essa força aqui vai me gerar o quê? Um torque, né? Vai me gerar um momento, né? Vocês conseguem ver isso aqui? Então, aqui, ó. Então, é exatamente isso. Eu vou ter que pegar essa massa, que ela está a 0,4, mas esse meu apoio, eu vou ter que determinar esse meu ponto aqui como um ponto A.
ou ponto B, eu vou chamar de ponto B, porque lá está chamando de ponto A. Então, eu vou chamar aqui, ó, de ponto B. E aqui eu tenho, vou chamar de ponto A. Então, qual é a força que vai surgir em A que vai ser oposta a essa aqui? Então, aqui eu vou ter um momento. Esse momento vai ser isso aqui. E aqui eu vou ter o quê? Um momento que vai ser negativo. Vocês conseguem ver isso aqui? Esse momento ali, ó, que ele está aparecendo na ponta da barra, ó, que aqui é o ponto O, ó, em O, B, eu tenho um momento positivo, tá? Aqui em A eu vou ter um momento, um torque negativo. Então, se os meus somatórios, se os meus somatórios dos torques tem que ser igual a zero, eu posso, como não vou me preocupar que comando de inércia, eu vou fazer com o somatório dos momentos, tá, gente? Eu vou fazer com o somatório dos momentos direto. Mesmo porque ele não me deu nem dado de aceleração. Então, vamos usar como somatório dos momentos. O somatório dos momentos em que? Em B, ó. Em B é igual a zero. Por que em B? Bom, nós sabemos que esse ponto aqui, ele está distante de quanto? 1,5. Tá? A barra tem 4 metros. Se aqui está 1,5, aqui é quanto? Aqui é 2,5. Tá? Mas eu sei também o que? Que essa massa ali, ó, ela está a 0,4 da extremidade. Bom, então, essa força aqui, ó, de 16,7 newtons, ela está aplicada nesse ponto e ela está distante de quanto de B, gente? Zero, B vai ser igual de A. Gente, quanto é que está distante aquela força ali, P, de 16,7 newtons em relação ao ponto B? 1,1, tá, gente? 1,5 menos 0,4. E aqui, eu não sei qual é a força que está surgindo, então vai ser quem que é? Vai ser uma F de A. E essa F de A vezes quem? Vezes o 2,5. Então, a minha F de A então, 16,7 vezes 1,1 dá 18,37 divididos por 2,5. Isso aqui vai me dar uma F de A de 7,35. Tá, mas por quê? Porque que a força deu menor do que a outra. Porque o torque multiplica a distância, então eu consigo equalizar o valor
dos torques, tá? A distância, meu braço em relação ao ponto de aplicação me dá um torque maior que me compensa a falta de força, tá bom? Vamos ver ali, ó. Beleza. Ó, 7, pode, sem erro de aproximação, tá? Beleza? Tá. Vamos ver aqui. Uma tábua de madeira de comprimento de 3 quilos e 3 metros de comprimento está apoiada em um suporte a 1,8 metros da extremidade. Sob a tábua é localizado um saco de cimento de 50 quilos. Sob a outra extremidade da tábua. Senta-se confortavelmente Guilherme, que trabalha na obra como auxiliar de pedreiro, o qual encontra o sistema de perfeito equilíbrio. Qual é a massa de Guilherme? É a mesma coisa, tá, gente? Então, ali eu vou ter o quê? Aqui o peso do Guilherme, o peso do saco de cimento de 50 quilos. Eu tenho agora fazer o quê? Também a massa. Ó. A massa da tábua. Tá? E aonde que essa massa da tábua vai estar apoiada? Aonde que eu vou representar a massa da tábua, gente? Você lembra de resistências materiais? Aonde que eu vou representar essa carga distribuída, que é o peso da massa da tábua? Aqui ou aqui? Em 1,5, né, gente? Que é na metade. Carga distribuída uniforme, resistências materiais, eu represento a força-peso no meu centroide, do meu equipamento. Tá? Então, vamos ver lá. Então, essa força que está representada lá. Bom, saco de cimento, tá? 50 quilos, 981, 490 quilos. E está lá a 1,8. Aqui, ó. Beleza. Bom, agora a relação dos momentos, eu faço a relação dos momentos para descobrir o peso do Guilherme. Então, quais vão ser os pesos que vão estar no sentido de momento positivo? Vai estar o saco de cimento e o peso da tábua. E do outro lado vai estar o peso do Guilherme. Então, é exatamente isso aqui. Ele calculou ali, ó, os torques todos, só o peso do Guilherme de um lado, os outros ele somou todos, ó. Então, ele teve o peso do Guilherme. Tirou a aceleração da gravidade, 81, e chegou o quê? A massa em quilos de Guilherme. O Guilherme tá magrinho. Tá? Esse aqui, gente, eu quero que você tente fazer em casa. E a aula que vem a gente começa por ele. Tá bom? Bom. Tá, ok. Mas esse aí eu já fiz, eu já te mandei ele por e-mail. Tá, beleza. Tranquilo. Bom, olha aqui. Vamos relembrar alguns assuntos do início, quando não estava todo mundo aí. Tá? Então, gente, as provas ocorrerão, isso em todas as disciplinas, de 20 a 24. Como é que essas provas ocorrerão? Ocorrerão no AVA. Tá? Vai estar disponibilizado um link. Dependendo da disciplina, se tem 8 encontros no primeiro bimestre, lá no 8º encontro. Se tem 6 encontros, vai estar lá nos 6 encontros, que alguma disciplina só tem 3 encontros, né? Conforme tem 3 encontros por bimestre. Então vai estar lá bonitinho o AVA para vocês. Bom, quem faz essa prova vai ser o professor que está lecionando a disciplina no bimestre para vocês. No semestre, desculpa. Tá? Como vai ser essa questão? Essa questão vai ser ou de múltipla escolha, tá? Ou de correlação, ou pode ser até mesmo para vocês fazerem uma questão discursiva e subir a resposta do professor, mas aí fica a critério do professor. Eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazer ou uma correlação ou vou fazer uma objetiva e vou botar no portal para vocês responderem. Bom, essa prova ela vai ficar disponível para vocês
no dia da disciplina. Ah, mas eu só vou ter a hora da disciplina para fazer a prova? Não. Ela vai ficar disponível durante 24 horas para vocês fazerem. Tá? Feita a questão, fecha e vai para o professor corrigir para depois o professor auferir a nota. Então, de 20 a 24 é as provas. Semana que vem é ou resolução de exercícios ou os professores vão revisar os conteúdos com vocês. Outra coisa, eu mantenho já 3 listas para vocês fazerem. Cada uma valendo 200 pontos. Eu vou acabar de corrigir e vou lançar esses pontos. Eu teria mais 400 pontos para dar de vocês em sala de aula como atividade avaliativa do professor. O que eu acertei com o Richard e com o Lucas que estavam nessa aula? Eu não vou mandar mais listas para vocês. Eu quero que vocês façam o quê? Todas as atividades que estão no portal. Acessem todas as atividades, olhem e façam as atividades diagnósticas, façam os questionários de cada uma dos encontros. Então, se o aluno fizer todas do unidade 1, a minha atividade de sala de aula número 4, que vale 200 pontos, eu vou dar 200 pontos para ele. Claro, gente? Todos me escutaram? Eu estou escutando. Então, eu quero agradecer. O final, ô Fabrício, o final ali eu não escutei. Tá, assim, ó, quem acessar todas as atividades, tá, da unidade 1 e da unidade 2, tá, eu vou dar 200 pontos para a unidade 1 e 200 pontos para a unidade 2. O que é acessar? Entra na pré-aula, na aula e no pós-aula. É que tem colegas de vocês que nem abriu as atividades, nem baixar o plano de ensino baixou ainda. Então, eu sei que não fizeram isso. Então, até porque vocês fazendo isso, além de eu dar os 200 pontos para vocês, auxilia também o quê? Nos pontos do AVA, que computa ponto total para vocês. Eu estou tentando puxar vocês para dar mais uma forcinha. Tá? Tá, ok. Quero agradecer a compreensão de vocês, né, pela quarta-feira. A disponibilidade de vocês também no feriado, né, estarem aqui me aturando nessa hora. Tá? Muito obrigado. E boa noite. Então tá, boa noite. Até semana que vem. Falou, Fabrício, obrigado. Tchau. Valeu, Fabrício, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Aline. Tchau, tchau.